E é interessante a gente compreender, fazer uma retrospectiva deste Evangelho, para a gente também aplicar a nossa vida e compreender como ele impacta a nossa vida e como ele também vai nos fazer entender um pouco mais a nossa caminhada quaresmal. Voltando ao Evangelho, nós vemos que Jesus escolhe 3 homens, ele tinha 12 apóstolos, ele escolhe 3 destes 12 para subir a montanha. No Antigo Testamento, principalmente, mas em toda a história da Bíblia, a montanha significa o lugar mais próximo de Deus. Até teológica, né? A altura é o lugar mais próximo de Deus, é o lugar da oração, é o lugar onde os profetas subiam para fugir do barulho e encontrar-se com o silêncio. O profeta Elias sobe a montanha e, em uma brisa suave, no silêncio, ele consegue ver, compreender que ali estava acontecendo a manifestação, a presença de Deus. Então, Jesus sobe a montanha, um lugar de oração, junto com os discípulos, para estar mais próximo de Deus. Quando Jesus sobe a esta montanha, ele se transforma, se transfigura, o seu rosto muda de aparência, as suas vestes também ficam brilhantes, e diz que houve como que uma transfiguração aqui com Jesus. Depois de tudo isso, ele encontra-se com 2 homens ali, Moisés e Elias, profetas do Antigo Testamento, aquele que guiou o povo de Deus para a terra prometida, no caso Moisés, e Jesus ali vai como que dialogar com eles, falar um pouquinho, caminhar com os 2, até o momento em que uma nuvem paira sobre eles, e aí da nuvem vem a voz que justifica, diz aos apóstolos, aos 3 que estavam com Jesus, quem realmente ele era. Aquela nuvem que vem pairando sobre Jesus, Moisés e Elias, vai dizer: este é o meu filho amado, escolhido, escutai o que ele diz. Trazendo para a nossa vida este Evangelho, nos lembra que nós devemos também subir sempre as montanhas. Devemos sempre estarmos com Jesus, aceitar o convite de Deus, assim como esses 3. E montanha lembra pedra. Pedra lembra uma palavra que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra. Pedra, Pedro, igreja. Então é a igreja. A nossa igreja também, aqui nessa capela, geograficamente fica numa montanha. Então, o lugar de encontro com Deus, o lugar onde nós subimos, fomos convidados, assim como esses outros 3, fomos convidados a subir esta montanha, estarmos na presença do Senhor, mas só vai valer a pena se mudar alguma coisa em nós. Como mudou a aparência de Jesus, é preciso também que a gente se transforme, se transfigure, mude alguma coisa no nosso coração. No tempo de Quaresma nós cantamos: eis o tempo de conversão, de mudança. Devemos mudar, não só fisicamente, talvez a gente não mude o nosso rosto, mas dentro do nosso coração deve estar mudado após recebermos o corpo do Senhor, após escutarmos a palavra e virmos aqui para celebrar. Depois desse acontecimento, aí sim nós lembramos que uma nuvem vai pairar. E aí nós lembramos que quando o anjo anuncia a Maria e vai dizer a ela: olha Maria, quando Maria diz: como vai acontecer isso comigo, eu não conheço homem algum, e o anjo diz: o Espírito virá sobre ti e te cobrirá com as
chegava um momento em que ele precisava de se reabastecer. Ele entrava na tenda de Deus, chamada de Shekinah. Então ele entrava naquela tenda, e na tenda dizia que sempre uma nuvem pairava sobre ela, e Moisés recuperava as suas forças. Viemos para a casa de Deus, subimos a montanha, estamos aqui como na tenda do Senhor, a Shekinah de Deus, o lugar sagrado, para que esta sombra, o Espírito Santo, paire sobre nós. Daqui a pouco o sacerdote estende a mão e diz: santificar estas oferendas com as mãos estendidas, lembra aquela nuvem que pairou sobre os apóstolos. E eles estavam com medo a princípio. Disse aqui no Evangelho que quando falava-se sobre o sofrimento que Jesus ia ter, conversavam sobre a morte, eles estavam dormindo. Quando falou depois sobre a glória que se manifesta, eles acordam. A nossa vida às vezes é assim. Quando falamos de cruz, quando falamos de dor, de renúncia, de perder algo, nós ficamos preguiçosos. Às vezes a gente dorme. Me lembro quando passava as férias na casa da minha mãe, meu sobrinho pequeno, chegava assim e dizia: olha, acorda cedo para ir para a escola, 6 horas, toma banho para a escola, quero dormir mais. Eu dormi, estava com os discípulos chegando, porque era uma coisa, entre aspas, para a criança, não boa para acordar cedo e ir para a escola. Mas quando a gente dizia: olha, nós vamos para um passeio, a criança não dorme. Você pode fazer o teste em casa, a criança não dorme, fica ansiosa. É uma alegria, e perguntando de 4 horas da manhã se já está na hora de sair. Então veja como são as coisas. Assim também aqui neste Evangelho, como uma parábola, existe um momento de, talvez, de renúncia, um momento em que precisamos fazer um esforço. Nós estamos muito dormindo, estamos muito cansados, não temos força para subir a montanha, mas é preciso subir esta montanha para com os discípulos também ouvir o que diz a palavra, ouvir o que diz Jesus, no caso aqui o Pai, que diz: este é o meu filho escolhido. Jesus caminhava entre Moisés e Elias. Moisés, aquele que trazia as tábuas da lei. Elias, um dos maiores profetas. E aí lembra-se, a lei e os profetas, Jesus está no meio. Quando a nuvem paira, esta nuvem que eu dizia, lembra o Espírito Santo que pairou sobre Maria. Quando o Espírito Santo paira, ou seja, a nuvem está sobre eles, o Antigo Testamento termina, eles somem. Moisés e Elias sumiram, acabou. Agora é o Novo Testamento, agora é uma nova história que começa com Jesus. Mas para também não deixar de falar que hoje estamos celebrando o nosso santo padroeiro dentro desta missa dominical, São José. Lembremos que em certo momento José estava como que dormindo, literalmente ele dormia. José, quando escuta a história que Maria lhe conta, que está grávida pela ação do Espírito Santo, em determinado momento José, sendo justo, não quis talvez fazer mal a Maria, e pensou em abandonar o celeiro. Fazer mal por quê? Porque imagina a tradição de 2 mil anos atrás, a jovem prometida em casamento, uma sociedade também muito machista, dizem patriarcal, mas muito machista, onde se a jovem parecesse grávida, então pronto, era um escândalo para a família. Então José pensava: eu não vou assumir, eu sei que o filho não é meu, mas Maria jamais me trairia, então já sei, eu vou embora, vou abandonar Maria, e aí a culpa vai ser minha. Vão dizer: foi ele que a iludiu, enganou, engravidou e foi embora. Eu levo a culpa, porque Maria não merece, porque ela não tem culpa de nada, nenhuma. Eu acredito cegamente em Maria. No sono de José, quando ele dormia e quando ele estava como que anestesiado. O sono é isso, estamos ali paralisados. Ele escuta a voz de um anjo que diz: José, não tenhas medo de receber Maria em tua casa como tua esposa. Esta primeira frase também vale para nós. Não tenhamos medo de receber Maria em nossa casa, assim como José recebeu. Como José recebeu uma grande missão, belíssima, de assumir a família sagrada, de ser aquele que era o protetor, e foi, porque aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que Deus chama para uma determinada missão, Ele vai dar muitas vezes muitas tarefas que parece que não podemos
dar conta. São tarefas difíceis, mas Ele sabe da nossa capacidade. E o Espírito Santo vai estar pairando sobre nós. Nós não vamos estar sozinhos. Por exemplo, os três que hoje nós ouvimos, Jesus chamou, convidou, são três que foram especiais na história da salvação. Pedro, João e Tiago. Pedro recebeu as chaves do reino de Deus, do céu, do reino dos céus, uma grande missão. João recebeu Maria. João recebe Maria como mãe. Tiago foi o primeiro bispo de Jerusalém. Recebeu a missão de ser o pastor da Terra Santa. Esses três escolhidos por Jesus foram também especiais. Assim como foi José, assim como somos nós que subimos esta montanha. Ou seja, de 12, apenas 3 subiram. Um quarto, né? De 12, um quarto subiu. Quantos aqui, né, foram convidados e estão aqui? Quantos outros foram convidados e não subiram a montanha? Mas se subir a montanha é bom e melhor é descer. A gente sabe disso. Quando descemos e vamos para a missão. Sexta-feira nós vamos subir a montanha. A paróquia da Imaculada Conceição está aqui, um grande número. Vamos subir a montanha. Vocês vão ver como é cansativo, né? Também só junto, todo mundo. Mas está uma latina preta e se acaba o calor. Então a gente sobe a montanha para depois a alegria descer. Às vezes pega uma carona, né, no carro, o pessoal preocupado já pingando no suor, dá uma carona e a gente desce também. O descer sempre é mais fácil. Mas na história da Bíblia, o descer significa comprometer-se. Sair do sonho, sair das nuvens, sair dali onde se dizia Pedro: olha, é bom ficar aqui, vamos fazer as nossas tendas. Não precisa descer, levar a palavra, testemunhar, assim como Jesus desceu até o último, o mais baixo nível do ser humano, foi condenado à morte para nos salvar. Subamos a montanha para nos preencher de Cristo, nos tornar cheios do Espírito Santo, escutar os anjos de Deus como José, para descer e fazer a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.